Bom dia, galera, para você aí que está no Instagram nos assistindo. Estamos começando mais uma live aqui, que todo dia tem, mas hoje é uma live especial, porque tem esse cara aqui, ó. Olha esse cara aqui. Sabe quem é esse cara aqui? Eu falo para você, ele é o Fernando Brancoli, professor, doutor em Relações Internacionais e talvez pós-doutor aí. Vamos descobrir hoje. E para você que não conhece, olha aqui, ó. Ele escreveu esse livrinho aqui, hein? Eu tenho até hoje. Eu tenho dedicatórias, caralho. Olha aqui, ó. Tá aqui. O Fernando, ele pesquisa sobre Oriente Médio e toda essa bagaça a vida inteira e manja muito de quê? De guerra, de relações internacionais, de estratégia. Não é isso, Fernando? Que vou deixar aqui se apresentar para vocês, para quem não conhece. Fernando, faz aí aquele resumão do seu currículo, quem você é, o que você estuda, e aí depois tu volta para mim que a gente vai começar. Não, é isso. Eu sou professor de Relações Internacionais aqui da Federal do Rio e trabalho com o Oriente Médio, trabalho com como que aquela região se insere aí num campo maior até, sei lá, com os impactos que isso vai ter no Brasil e tal. Aí conheci o Luiz na época que ele fazia graduação lá em RI na Federal Fluminense, né, na UF em Niterói. Eu estava fazendo meu mestrado lá. Então, estamos nessa aí. Fico também no esforço de tentar, para além da vida acadêmica, de escrever coisa, conversar com quem não está muito inserido na realidade para tentar entender o que diabos está acontecendo por lá, né? É isso, o Fernando, inclusive, vamos falar antes de começar a nossa live, que está lançando aí, lançou o livro sobre bolsonarismo. Fernando, que história é essa? De onde tu tirou essa doideira de escrever sobre bolsonarismo? Fala aí um pouquinho do teu livro, cara. Faz o teu jabá aí pra gente. Eu nem tenho um exemplar aqui que eu acabei vendendo Putz, de doidão, Putz, mas já tá entra, best-seller já, galera. quem dera. Mas entrou um pouco naquela discussão de que, né, eu olhava muito para o Oriente Médio, olhava muito para Israel, e há uns anos para cá eu percebi que isso tinha impacto na política brasileira, né, que tinha impacto aqui na nossa realidade, seja porque os filhos do presidente, agora ex-presidente Bolsonaro, davam muito rolê em Israel, gostavam do serviço de inteligência, usavam camisa, pastores evangélicos começaram a circular muito por lá, e aí esse livro entra um pouco nessa discussão mais ampla de que, né, atravessou um pouco o Oriente Médio, e explicar para gringo, no final das contas, é um livro em inglês, depois se procurarem bolsonarismo e o meu nome, vocês vão encontrar aí na internet, que era para explicar um argumento, né, principalmente para quem é de fora do país, que o Bolsonaro e o bolsonarismo não é só sobre o Brasil, né, tem a ver muito com essas conexões internacionais autoritárias que passam também, nesse caso, por Israel, pelo Oriente Médio, coisas parecidas. Então, tá aí, tem aí, já deve estar nos sites russos daqui a pouco de pirataria, então vocês conseguem Vamos, também baixar. vamos colocar o link depois. Se tiver um link aí, tu manda pra gente, Fernando. Mas bota aí. Não tem outro Fernando Brancoli internacionalista no Brasil que eu saiba. Então, se você botar no Google, você vai achar, né, Fernando? Então, vai achar aí a obra e vai poder comprar. E é o que o Fernando falou, né? O bolsonarismo, como a gente fala aqui todo dia, ele é um fenômeno que ele se insere dentro de outro fenômeno internacional, que vem se arrastando por décadas, que é a ascensão do neofascismo, do neonazismo, que é tudo a mesma merda. Então, o Bolsonaro, ele vem nessa seara, ele surge desse churume aí, e o Fernando como um pesquisador, né, porque eu sou um pitaqueiro, o Fernando ele é pesquisador profissional, então ele traz fontes, ele traz bibliografia, tudo aí que vocês ficam me pedindo aqui nos comentários, então bota no Google ou compra o livro do Fernando, tá bom? Então, Fernando, bora que bora, a gente tem uma horinha aqui de live, mas vamos vendo aqui como é que vai se desenrolando, mas vamos começar pelo básico, né, a gente está vendo aí nos últimos meses o genocídio em Gaza, né? Então já vamos começar pelo começo, que é o quê? Explica pra gente a origem, né? Por que Israel e Gaza e Palestina? Por que sempre tem guerra no Oriente Médio? De onde surgiu? Então faz aí aquele históricozão de professor das origens do conflito de Israel e da Palestina. Quando a gente pensa, né, em Oriente Médio, e Palestina e Israel em particular, a gente tem que lembrar que tem ali uma sobreposição de populações, de comunidades, de impérios que vão ocupando aquele espaço. E, em partes importantes, a gente está falando de espaços que foram pacíficos durante séculos, né? A gente consegue lembrar que o equivalente à Idade Média
na Europa, o Oriente Médio estava relativamente pacífico. Era onde, por exemplo, as pessoas fugiam para estudar medicina e coisas parecidas, né? Porque na Europa era proibido você, por exemplo, abrir corpos, coisas parecidas. Então, essa ideia de que é um espaço perpetuamente em conflito também, né, às vezes foge um pouco da realidade. No caso ali da Palestina e de Israel, a gente está falando de um espaço que foi ocupado por populações durante muito tempo, né? A gente tem registros arqueológicos de populações vindo do que hoje é o Iraque. Então, a gente está falando de, por exemplo, primeiras grandes instalações humanas estão naquela região. Então, tem aí uma série de camadas de populações que pulam de um lado para o outro dentro daquele espaço. Para não ter que falar tanto assim, acho que um ponto relevante é imaginar que aquela região que durante muito tempo foi ocupada por romanos, depois por abastas e coisas parecidas, em meados do final do século XX estava sob ocupação do Império Otomano, né? E aí com ocupações ali muito diversas de quem morava naquele lugar. Tinha muçulmanos, que já, inclusive, se identificavam como palestinos, a gente tinha uma população judaica, mas não muito grande, mas tinha também. E o Império Otomano estava do lado dos derrotados da Primeira Guerra Mundial, né? Lutou junto ali com o Império Austro-Húngaro, coisa parecida. Quando esses caras perdem, a França e a Inglaterra entram naquele espaço para dividir. Literalmente, pegam um mapinha e começam a dividir. A região que a gente entende hoje como Palestina e Israel ficou para o lado britânico. Era um protetorado britânico, que é basicamente uma colônia, né? Mas aí já tinham esse nomezinho de protetorado e coisas parecidas. E os britânicos basicamente não fizeram nada por lá. Exploravam alguns tipos de recursos, principalmente comida, oliveiras e coisas parecidas, era uma área estratégica, mas não faziam muita coisa por lá. Isso se coincide, de certa forma, essa lógica, né, de fragmentação desse Império Otomano com a emergência do que a gente vai chamar de Estado-nação, né? A ideia de estados, de países, de certa forma, vão começar a partir desse processo de maneira mais potente. E se começam debates, não só na região, mas no mundo inteiro, o pessoal falando, olha, eu também quero ter um estadinho para chamar de meu. Por que só europeu vai ter estado? Europeu vai ter país? Eu também quero... Aí o termo famoso na época é autodeterminação, né? Os povos vão ter autodeterminação e coisas parecidas. E surge dentro desse contexto, na Europa, com judeus europeus, a ideia do sionismo, né? Que é nada mais do que uma reflexão de que os judeus, dentro desse bojo nacionalista, que todo mundo vai querer ter Estado, eles também querem ter um Estado. Eles também querem ter uma fronteira fechada, fixa, dizendo isso aqui é um Estado para a gente, um país para a gente. Essa ideia ela fica circulando na Europa de um lado para o outro. E a gente tem a Segunda Guerra Mundial, temos o Holocausto, né? Temos o genocídio da população judaica, mas também de população roma, né? Os chamados ciganos, de população naquele momento homossexual, coisas parecidas. E dentro desse contexto, o que a população judaica, naquele momento sionista, vai argumentar, e aí é muito diversa, né? Então é um grupo específico, vai falar, olha, a gente precisa de um Estado agora também. E é fascinante porque o debate naquele momento, ninguém tinha certeza para onde iria esse Estado judaico. Fala-se Madagascar, fala-se Etiópia, pedaços da Argentina. Tem uma discussão assim, onde é que a gente vai colocar então esse Estado para proteger a população judaica que acabou de passar por um genocídio. Genocídio, né? Eles passaram por um genocídio. Eles passaram por um genocídio, né? Exatamente. Bom lembrar. Exatamente. E aí se decide naquele momento, olha, tem um espaço aqui ocupado pelos britânicos que não tem ninguém morando lá. Então, por que a gente não junta uma terra sem povo para um povo sem terra, que é essa região do protetorado britânico? É claro que isso é uma invenção, um delírio, tinha gente lá. Talvez gente que não contasse muito. E aí a gente tem, em 48, capitaneado pelas Nações Unidas, a criação do Estado de Israel. E aí já é uma criação super complexa e super violenta, porque a população judaica que chega, ela chega num processo também violento de expulsão das comunidades palestinas que estão ali. Então tem bons livros, posso depois passar para vocês discutindo esse ponto, né? Ele entra numa lógica violenta. E os países árabes, recém-independentes do entorno, a Síria, a Jordânia, o Egito, vão olhar e falar, olha, isso aqui na verdade é uma estratégia ocidental para criar uma espécie de ponta de lança no meio do Oriente Médio. Esse Estado ele é mentiroso ou algo parecido. Eu lembro que todo Estado é uma mentira, tá? Não tem Estado natural, todo Estado é uma invenção humana, essas fronteiras são sempre inventadas, não só de Israel, mas... Comunidades imaginadas, Exatamente. Benedict Anderson. É tudo inventado. E aí, dentro desse contexto, o que para Israel é a guerra de independência de 1948, quando o Estado surge, para os palestinos é a tragédia, a Nakba, que é quando populações palestinas são expulsas daquela região, são expulsos daquele espaço, e até hoje, inclusive,
demandam, de certa forma, esse retorno. A criação de Israel, então, desde 48, é uma criação violenta, é uma criação que demanda violência com os vizinhos, demanda deslocamento de populações dentro daquele território, e desde então o que a gente tem. Nós tivemos 2 grandes guerras ao longo desse período, a Guerra do Yom Kippur e a Guerra dos 6 Dias, que são basicamente guerras de Israel com os países da vizinhança, né, em que Egito, Síria, Jordânia tentam invadir Israel e perdem. Aí a gente está falando de um país, no caso de Israel, que recebe muito apoio norte-americano, então rapidamente se transforma num exército muito forte. E o que a gente tem desde então é isso. São práticas de violência, práticas de ocupação. De certa forma, a gente pode dizer que Israel atua como um Estado colonial, né, na medida em que ocupa um espaço de uma população que não é do seu Estado. Do ponto de vista do direito internacional, Israel é uma força de ocupação, tá? Então não sou nem eu que estou falando isso. Para a ONU, Israel ocupa militarmente pedaços da Palestina. E o que a gente tem, no final das contas, é, infelizmente, um processo de violência quase ininterrupta desde então. Seja com palestinos sendo deslocados, expulsos do seu território, muitas vezes respondendo também de forma violenta, o que vai gerando e vai demandando aí um ciclo bastante complicado de violência, né, como a gente acompanhou em 7 de outubro agora, passado, com os ataques do Hamas. E o que a gente tem, no final das contas, é também um debate de quais seriam as fronteiras corretas de Israel, onde é que estaria um Estado palestino. Lembra, quem está assistindo a gente, diversos países não reconhecem a Palestina como um Estado, ainda é um conglomerado ali, vira um debate nesse sentido. E o que todo mundo imagina que vai ser interessante, que é a criação de um Estado palestino, de um Estado israelense, está muito longe de ter hoje em dia, né? A gente tem a população palestina cada vez mais subjugada. Hoje em dia, Israel, pelo menos 15 anos, está sob controle de uma extrema-direita, então está cada vez mais longe dentro desse contexto. E é o que a gente tem hoje em dia, né, no final das contas. E acho que parte do que eu vim estudando tem a ver com como que teve esse sequestro da extrema-direita por parte dentro da população de Israel, né? E hoje em dia está muito, muito distante a ideia de um Estado palestino dentro desse contexto. E aí, só para encerrar essa primeira parte, tem uma série de ferramentas que fica uma disputa de quem estava primeiro ali. Por exemplo, a arqueologia em Israel é extremamente politizada. Eles têm bolsas gigantes para arqueólogos. Pensa, que diabos? Porque é para ficar cavando e falar, aqui, achei um pedaço de pedra em hebraico para provar que a gente estava antes do que os palestinos. A gente estava achei aqui do outro pedaço, né, o que era um centro religioso judaico que comprova que a gente está antes. Então, de certa forma, o dia a dia israelense é extremamente militarizado, extremamente politizado no sentido de manifestação nesse Estado. O que, obviamente, vamos pegar esse gancho, Branco, só para te interromper aqui, porque a gente já cai em outro assunto e aí eu vou fazendo aqueles cortes, que senão o pessoal não assiste. Inclusive, o pessoal que está comentando aqui, salva essa live, pelo amor de Deus, salva essa live. Gente, a live vai estar completinha do início ao fim lá no YouTube dos Mortadelas, e aqui no Instagram eu vou soltando aqueles cortes para vocês compartilharem ou para assistirem, quem não tiver tempo de assistir a live completa. Mas ela vai estar no canal do YouTube dos Mortadelas, então vai lá no link, se inscreve e acompanha. Branco, você falou aí dessa questão que existe uma procura até arqueológica, essa briga de narrativa para dizer se o judeu já estava lá, ou o palestino que estava, e quem é que estava antes na Terra, a Terra é de quem, né? Porque como você falou, Israel não necessariamente ia para a Palestina, né? Que é uma área conhecida há séculos como Palestina, e talvez pudesse ser em Madagascar, e a gente não teria essa conversa hoje num domingo às 11 da manhã, né? Se Israel tivesse lá em Madagascar, eu acho que ia ser maravilhoso, mas não é o fato. O fato é que está na Palestina. E existe essa disputa de narrativa que o Branco estava falando de quem estava aqui primeiro. Então, Branco, pegando esse gancho, fala pra gente do sionismo. O que é o sionismo? O sionismo, ele é uma doutrina que surgiu há quanto tempo? Quem é que inventou essa doutrina? Todos os judeus são sionistas? E a pergunta que não quer calar, o sionismo é nazismo ou não é? Então, o sionismo ele entra, como eu comentava antes, no bojo daquelas discussões nacionalistas do século XIX que vão explodir pela Europa, né? Quando populações que anteriormente estavam concentradas em impérios começam a dizer que querem um Estado para si, né? A ideia de um nacionalismo ele vai surgir a partir do XIX, e aí são lideranças específicas europeias, judaicas, que vão dizer que é necessário
a criação de um Estado para a população judaica do globo. Porque repare que isso não é algo automático até então. A ideia de que, por exemplo, judeus... E aí o judaísmo ele tem essa figura um pouco peculiar, porque ao mesmo tempo que ele é uma religião, ele também se trata de uma lógica étnica, né? Você pode ser... você se identifica como judeu não só como aquele que segue determinados preceitos religiosos, mas pode ser alguém que está numa lógica de sociabilidade, que frequenta determinados espaços, que tem um passado em comum. A grosso modo, exagerando, é muito parecido com gente que fala, olha, eu sou cristão não praticante, ou algo parecido no Brasil. Porque às vezes você nem vai na missa, mas aqueles símbolos, a sociabilidade, as festas estão muito introjetados. A igreja faz assim, né? Exatamente, coisas parecidas. Você fala, cara, nunca fui, né? Mas, de alguma maneira, aquilo atravessa quem você é. E aí, então, do ponto de vista prático, a gente está falando de um movimento político-ideológico que tem mais ou menos, um pouco mais de 200 anos. Ele é relativamente novo nesse sentido. Ele vem nesse contexto, no nacionalismo alemão, no nacionalismo francês. Mas não teve um cara específico que foi o cara que formulou o sionismo? Aqui, eu posso até catar o nomezinho deles. O principal, eu diria, é o Theodor. O principal é o Theodor Herzl, que é... mas a gente tem Chaim Weizmann, o Davi Ben-Gurion, o Jablonski, a gente tem uma série de figuras, e o sionismo ele é bastante múltiplo nesse sentido. Porque vão ter sionismos que argumentam, como o do Herzl, por exemplo, que esse Estado tem que ser exclusivamente judaico, e ele não tem que ter nem separação entre religião e política, ele deve ser um Estado que tem como norma específica do seu comportamento o judaísmo. E tem outros que vai ter, por exemplo, um sionismo laico, que vai dizer, olha, o judaísmo, de certa forma, ele é muito mais sobre um jeito de viver, então nem tem que ter muita religião no meio, não. A religião tem que estar separada dentro desse papo. A gente pode argumentar que o sionismo vencedor é aquele que diz que a existência desse Estado se dá dentro de uma lógica religiosa, essencialmente. Lembrando hoje, até hoje, Israel não tem Constituição. Ele tem algumas leis complementares e parte importante do comportamento jurídico de Israel passa por uma lógica religiosa, né? Passa por um comportamento religioso. Existe um conselho religioso que interfere no governo? Como é que é isso? Não, hoje em dia não. O que a gente tem são partidos religiosos que, de alguma maneira, influenciam esse tipo de movimentação. A gente tem Israel hoje mais conservador, eu diria, porque o governo depende de um partido essencialmente ultra-religioso, ortodoxo, para ficar no poder. Então, esses caras influenciando essa lógica. Então, não há um conselho, não há um... Por exemplo, um conselho daqueles judeus ortodoxos que ficam lá dando opiniões do governo. Não, mas não, existem partidos tem um partido, claramente hoje em dia religiosos. Não, se identificam como religiosos. O nome do partido, inclusive, é Partido Ortodoxo Judaico. Então dá para dizer que Israel é uma teocracia? Não sei se chega a ser uma teocracia, porque a gente define teocracia numa lógica em que o comportamento central do Estado se dá numa dinâmica religiosa, absoluta. Eu diria que Israel está caminhando para se transformar nesse sentido, porque as forças ainda laicas que existem, têm influência, vêm ganhando poder. Então pode ser que a gente bate um papo daqui a 3 anos e a gente fala, não, olha, efetivamente virou uma teocracia. Mas ainda há espaços de resistência, espaços de discussão nesse sentido. E aí, bom... Em relação só para a gente falar do sionismo, para comparar, né, com outras doutrinas políticas, porque é aquela famosa teoria, que eu esqueci o nome, mas que quando você discute política na internet, 99% das vezes você vai chegar em Hitler ou no nazismo. Então, porque são as referências que a gente tem, né? Então, assim, na internet, então, nem se fala. Então, a gente, inclusive, diz isso muitas vezes aqui, que o sionismo ele é o nazismo moderno, porque, na minha visão, pelo menos, né, vou colocar aqui, sou eu que estou falando, tá, gente? O Fernando aqui está para nos esclarecer esses tópicos que a gente joga aqui de forma mais militante do que propriamente acadêmica. Então, o sionismo, o Fernando, quando eu vejo o sionismo sendo colonialista, tendo um discurso racial, como você falou, tendo uma atitude completamente de nós estamos exterminando essa população específica porque eles são monstros e monstros têm que ser destruídos e é isso que nós vamos fazer e estamos fazendo. É o que Netanyahu está dizendo publicamente para o mundo inteiro, né? Como falou agora esses dias que o objetivo é destruir a porra toda e ocupar tudo. Como você falou, esse sionismo que diz que só tem que ter Israel. Ele já falou, não vai ter Estado palestino e ponto. Então, o Netanyahu, ele segue esse sionismo mais
próximo do que a gente poderia considerar de um nazismo? E fazer essa relação é forçar a barra ou como é que é? Fala aí pra gente. Quando a gente pensa em nazismo, a gente está falando de um tipo específico de fascismo que aparece na Alemanha em meados do século XX, né, no início do XX. Então, a gente está falando de algo muito específico. E quando a gente está falando de sionismo, a gente está falando de sionismo. A gente vai ter múltiplas interpretações de o que você faz com esse Estado. Você vai ter, por exemplo, algumas pessoas que dizem que são sionistas de esquerda. Que então você poderia ter um Estado judaico numa lógica mais progressista. Há debate se é possível existir ou não. Eu, particularmente, acho que a análise facilita nesse sentido. Não gosto de imaginar que as coisas são, né? Que existe uma que a gente vai chamar na literatura de ontologia, que é a existência da coisa, né? Que ele se movimenta assim. Do ponto de vista prático, eu prefiro analisar que existem comportamentos que se assemelham a algo. Então, por exemplo, algo que a gente pode conversar daqui a pouco. O Hamas é terrorista? Eu não gosto de dizer que o grupo ele é terrorista no sentido ontológico, que ele é uma coisa. Ele tem comportamentos em determinados momentos que parecem bastante terroristas. No caso do sionismo, eu diria que o tipo de sionismo que hoje figuras como Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, gosta de exercer, lembra muito práticas fascistas. Eu não vou, então eu acho que assim, não é que o sionismo ele é fascista. Eu particularmente encontro discursos e debates sionistas que não são necessariamente fascistas. Agora, o tipo de sionismo que Netanyahu lidera e que seus grupos hoje acham interessante tem características fascistas. A ideia de que existem eu e eles, de maneira absoluta, facilmente identificados, que merecem ser eliminados, um caráter racializado de discussão da população, de como que ela se comporta, um caráter em que não há possibilidade de compartilhamento de espaço com aquele outro, então a única maneira de eu engajar com o outro é a destruição absoluta, né? É o fim daquele outro grupo. Discussões messiânicas, né? A ideia de um povo escolhido, de um povo superior, que está muito presente no fascismo de modo geral. Então, de modo amplo, todo sionismo, na minha opinião, é fascista? Não. O sionismo praticado hoje por Netanyahu tem caráter e características fascistas? Sim. Aí, alguns amigos meus de esquerda vão argumentar. Todo nacionalismo é um pouco fascista, porque ele vai implicar dinâmicas de entre eu e ele, de expulsão do outro, de genocídio, de massacre. O nacionalismo brasileiro teria características fascistas, porque mata a população indígena, e elimina de forma racializada aqueles que merecem ser ou não pertencentes àquele grupo. Então, se a gente for lá atrás, todo nacionalismo teria características muitas vezes violentas, então todos seriam, e aí talvez aí se colocariam dentro desse espaço. Mas eu prefiro imaginar que existem sionismos diversos e alguns, como hoje o de Netanyahu, flertam sim com fascismo, mas nem todos são, a princípio, dentro da minha interpretação. Vai ter gente também bastante esperta que vai falar, olha, todos são, porque todo nacionalismo é. Então, se você está com esse papinho de Estado, de fronteira, de que tem nós e eles, tem que ter autorização para entrar ou não, está todo mundo arrebentado. Agora, uma coisa que é específica, Israel é um Estado colonial, é um Estado de ocupação, né? Então, nisso a gente também pode falar. Então, reparem, hoje, esse momento histórico, Israel é um Estado sionista com características fascistas, né, com características de exclusão e práticas coloniais, o que já é um McLanche feliz do inferno, aí, se a gente quiser imaginar. Já é um combo do capeta aqui, né? Que o capeta, coitado, não faria nem perto do que o Netanyahu tá fazendo. E aí, vou pegar aqui o gancho da nossa seguidora aqui que falou o seguinte, a Dandan Bela. O sionismo, sendo de esquerda ou direita, não considera um Estado palestino. A diferença básica é que o sionismo dito de esquerda apenas amplia alguns direitos para os palestinos, mas continuam sendo colonizados. É o que o Fernando falou agora, que se Israel coloniza e separa e controla militarmente um território, para mim, isso é um fascismo, para mim, isso é um apartheid, para mim, isso é um Estado fascista. Então, é claro que a gente está aqui trazendo um debate mais acadêmico, né? Mais conceitual, para a gente ser fiel a realmente a um debate mais qualificado, né? Então, assim, é como o Fernando falou, o sionismo ele também não é uma coisa só. Existem vários sionismos,
Mas, é claro, a gente está aqui tentando esmiuçar, e o fato é que o sionismo vencedor, que está sendo implantado e o que tem o poder, né? Porque o que importa, no final das contas, é quem é que está com o porrete na mão. Então, o Netanyahu, ele é esse sionista mais nazista possível. Né? Se não é nazista, é o mais, né? Porque o espectro político ele é assim, né? Ele é para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Então a gente vai localizando. Então o Netanyahu está lá na casa do caralho, coladinho lá com Hitler, junto do colo do capeta. Então, passando aqui, ó, para o próximo tópico, que já é tudo relacionado. A gente está tentando enganchar aqui e depois você confere os cortes. Falamos aí de terrorismo. Israel está bombardeando hospitais, está bombardeando campo de refugiados, está matando crianças, usando pessoas como escudo humano. A gente está postando isso todos os dias há meses. E está todo mundo cansado de ver criança morrendo, criança embaixo de escombro, mas é o que está acontecendo. Então, para mim, um Estado que se comporta dessa forma é um Estado terrorista, que está adotando práticas terroristas. Então, Fernando, você que é um especialista no assunto terrorismo, que estuda há mais de 10 anos essa merda, explica pra gente, cara, o Hamas, ele é um grupo guerrilheiro da liberdade palestina, ou ele é um grupo terrorista, ou tudo isso junto, ou nem uma coisa nem outra, e faz aí essa explicação aí, explica pra gente esse conceito. Luizinho, eu acho que entra naquele debate que a gente estava fazendo antes, né? Eu acho que não ajuda a gente analiticamente imaginar que as coisas são. É mais, né, imaginar que a gente vai ter que sentar num divã ali com o Hamas e perguntar. Me parece mais interessante imaginar que existem práticas que parecem, ou que são, né? Que as ações nesse sentido são. Quando a gente pensa em terrorismo, nem tem definição universal sobre terrorismo. Cada país tem a sua, não há uma definição universalmente aceita. Mas a gente pode aqui, só para fins de debate, imaginar que terrorismo é toda ação que tem como fim a criação de terror, principalmente com população civil, para fins políticos. Então, se enquadra aí, desde lançar 2 aviões nas Torres Gêmeas, até bombardear hospital, bombardear, sei lá, escola, campo de refugiados e coisas parecidas. Então, partindo do princípio que não é que grupos são, mas grupos fazem coisas, tanto o Hamas quanto o Estado de Israel vão ter comportamentos que podem ser interpretados como terroristas. Os ataques de 7 de outubro podem ser vistos como um ataque terrorista, e o que Israel faz desde então também podem ser vistos. A pergunta que me parece interessante é imaginar o que leva alguém a cometer aquele tipo de prática. O que leva o Hamas a invadir Israel no 7 de outubro e cometer aquele massacre? E aí, a explicação besta é falar, eles odeiam os israelenses e gostam de matar criança e coisas parecidas. Aquele gesto brutal, bizarro, que acho que ninguém em sã consciência fala, pô, legal, matar criança e coisas parecidas, ele tem que ser visto num contexto histórico, de ocupação, de morte. Então, olhar para aquela violência e falar, aquilo é bizarro, que porcaria de mundo em que algum tipo de população acha que pode fazer aquele tipo de ação, não é justificar, mas é imaginar. Ok, mas o que leva alguém a fazer aquele tipo de ação? Que pode sim ser visto como um ato de terror. E aí a gente vai olhar que são esses últimos mais de 70 anos de ocupação israelense na Palestina. Então, de novo, não é justificar, mas é compreender de onde vem esse tipo de ação. E aí olhar hoje em dia também Israel como um Estado que comete atos de terror. E aí também vale a reflexão. O que aconteceu em Israel para explodirmos hospitais, escolas e parte da população falar, faz parte, paciência. De um ministro poder ir ministro israelense poder ir em cadeia de TV e falar, olha, não tem gente inocente em Israel, na Palestina. Todo mundo é um alvo potencial. Criança, civil, idosos. Então, a gente olha para aquilo e fala, que bizarrice que está acontecendo, e acho que o melhor papel que a gente pode fazer é o que aconteceu nos últimos anos para que isso fosse autorizado. Que é mais ou menos, né, eu acho, um exercício que a gente pode fazer em território nacional, que a gente pode fazer aqui dentro do Brasil. Imaginar, a PM, ela se comporta muitas vezes dentro de uma lógica fascista, e alguém poderia argumentar isso. Olha, sim, eu posso só falar,
Aconteceu isso agora. Ou pode imaginar o que aconteceu nos últimos anos ou séculos no Brasil para imaginar por que esse tipo de ação foi colocada. E uma galera acha maneiro, tem que tacar míssil mesmo, e coisas parecidas em comunidades no Rio de Janeiro. Me parece que é um ponto interessante. Eu escrevi sobre isso no Le Monde Diplomatique, eu posso passar o link depois. O Moro, para mudar quase o assunto inteiro, ele queria que a gente pudesse usar o termo terrorismo para falar do PCC e do Comando Vermelho. Para o Moro, esses grupos deveriam ser considerados terroristas. E aí, qual que é o meu argumento? Quando você nomeia alguém como terrorista, você está autorizando coisas contra aquela pessoa. Uma coisa é você está enfrentando criminosos, grupos. Outra coisa é terrorista. Terrorista você não dialoga, você explode, você acaba com ele, você desumaniza de certa forma. Então, quando a gente diz que o Hamas ele cometeu atos de terror, ou que lembram o terrorismo, não significa que você vai diminuir o que o Hamas, em alguma instância, mas os grupos palestinos, de modo geral, realizam para existir e para atuar. Tá? E aí eu lembro, os ataques do 7 de outubro, que são brutais, aquela carnificina bizarra contra civis, eles são agora precedidos por quase 3 anos de população palestina fazendo protestos pacíficos em Gaza. E a gente tem mais de 1.000 mortos nos últimos 3 anos. Então, assim, gente, era para pintar a unha de branco, para cantar We Are the World e coisas parecidas. Mas eles tentaram fazer isso nos últimos 3 anos. Estavam lá com a plaquinha, pedindo o fim do apartheid. E o que você tem nos últimos 3 anos? Sniper israelense brincando de tirar o alvo com palestinos, inclusive com morte de jornalistas, algo parecido. Então a gente caminha um lugar aqui bastante complexo, eu diria, que são atos de terror, na minha interpretação. Não acho que o Hamas necessariamente é um grupo terrorista, mas ele cometeu atos de terror. Israel comete atos de terror. E é mais interessante para a gente olhar nessa barbárie, tentar imaginar o que caralho acontece para a gente poder chegar a esse ponto e a galera achar que é ok, achar que é a única movimentação desse tipo de colocação. Então acho que se enquadra um pouco dentro desse tipo de movimento. Porque é o que você está falando. Se é um conceito tão elástico assim, a gente pode fazer o que a gente quiser com ele e a gente pode aceitar ele de qualquer forma, né? Como você falou, a gente pode aceitar o argumento de que se, por exemplo, o Moro não fosse o bandido que é e vai cair por causa disso, tivesse continuado lá na justiça, tivesse implantado aquele pacote anticrime dele e vai lei de terrorismo e vamos nessa, meu amigo, a gente nem estava aqui fazendo live, a gente já tinha sido preso porque isso aqui é terrorismo, né? Segundo a interpretação do Moro, e aqui perto, nas favelas onde eu moro, já teria explodido uns mísseis aqui, provavelmente, se o Moro estivesse lá. Então é isso que a gente está falando aqui. É esse tipo de... É uma discussão conceitual, tão conceitual, que ela se materializa de qualquer forma. Uhum. Né? Não, e eu lembro, né, quem está assistindo a gente, o Brasil tem uma política de declarar grupos terroristas apenas aqueles que são considerados pela ONU terroristas. Então a gente acha que a Al-Qaeda é um grupo terrorista no Brasil, que o Estado Islâmico é um grupo terrorista, mas o Hamas não é considerado pelas Nações Unidas um grupo terrorista, e a interpretação brasileira, então eu não vou considerar um grupo terrorista. Acho que a gente consegue se enquadrar dentro dessas movimentações, mas comete atos que podem sim ser entendidos como ataques terroristas. E aí com consequências brutais e coisas parecidas. Aqui o que a nossa seguidora também está comentando. O Hamas é um partido político com 3 frentes. Política, humanitária e armada. Ou não é? Como é que é, Branco, isso aí? O que tu acha? São 2 grandes grupos, eu diria, hoje no Hamas, né? A gente tem uma frente política, temos uma frente mais militar, mas elas se combinam, não há como se fossem 2 grupos separados, né? Essas articulações. E as lideranças do Hamas nem estão hoje em Gaza, estão no Catar. São até muito criticadas, porque estão por lá num rolê um pouco mais tranquilo, enquanto a galera está em Gaza. O Catar é bom dessa, é top demais o Catar, né? É melhor então fica um pouco desse... Com certeza, o shopping de Catar é melhor do que de Gaza. Mas é isso, você vê hoje, as pesquisas são difíceis de fazer em Gaza, mas você olha as pesquisas que conseguem ser feitas desde outubro, o apoio ao Hamas explodiu, a população de Gaza apoia o Hamas, mesmo apesar da reação israelense de ter transformado hoje Gaza numa terra de ninguém, né? Fleta aquela região, comete um genocídio. É isso que você falou, né, o Branco? Eu queria aproveitar isso que você falou que eu achei interessante. Tiveram 3 anos, aí os últimos 3 anos de protestos pacíficos na Palestina, falando
pelo amor de Deus, para de matar a gente, para de genocidar as nossas crianças, pelo amor de Deus. Enquanto isso, os soldados israelenses, que além de dancinha no TikTok, gostam de matar as pessoas aleatoriamente, como eles fazem, como você falou, sniper fica lá dando tiro ao alvo, porque para eles é uma grande brincadeira isso, né? Essa militarização da vida israelense é desde criança. Você já cresce com um fuzil de brinquedo, você já chega na adolescência aprendendo a atirar e todo mundo anda lá com seu fuzil R15 na rua, tudo certo, né? Tipo uma milícia aqui no Rio, só que de judeu. E, é claro, existe a outra parte, o outro lado, que são os judeus que acham um absurdo, tão absurdo quanto a gente acha o que está acontecendo, e que, inclusive, se colocam radicalmente contra o sionismo. Eles chamam, esse discurso que eu faço, né? Eu pego desses judeus aí, ortodoxos, que falam que o sionismo é nazista, sim, e que não era nem para ter Estado de Israel, porque criar um Estado de Israel é contra as próprias raízes do judaísmo. Então, aí já é uma questão religiosa, como você falou, que está tudo entremeado. Não existe ideia de Estado de Israel sem religião e etc. Só que dentro do judaísmo existem várias correntes também. Enfim, é isso que a gente está falando, que é complexo. Então, a única coisa que a gente pode ficar fazendo aqui são exercícios de imaginação, né? E dentro desses exercícios, como você falou, existem lideranças do Hamas fora, né? Lá no Catar, etc. E aí existe a questão do financiamento, porque a gente vai falar especificamente dos Estados Unidos, mas fazendo um gancho antes. Se o financiamento de Israel vem dos Estados Unidos e da Europa, o financiamento do Hamas tem que vir de algum lugar, porque de Gaza é que não é, porque Gaza está destruída. Então, você falou aí do Catar. Como o Hamas se organiza organicamente, né, organizacionalmente, em questão de financiamento, armamento, quem é que arma o Hamas, como é que o Hamas consegue dinheiro e onde que o Hamas atua ali no Oriente Médio? O Hamas está concentrado hoje em Gaza, né? E ele surge no final da década de 1980, primeiro como um grupo armado, depois ele se desenvolve como um grupo político, e aí em meados dos 2000 o Hamas ganha uma eleição em Gaza e ocupa Gaza desde então, né? Eu digo ocupar porque essa eleição, ela é, do ponto de vista de votação e coisas parecidas, ela é legítima, mas depois não tem mais eleição nenhuma. O argumento do Hamas é que não pode mais ter eleição, então fica um contexto aí meio pitoresco dentro desse sentido. Esse grupo ele se mantém por duas grandes fontes de renda. A primeira é a coleta de impostos em Gaza, que pode parecer curioso, né, imaginar, mas as pessoas trabalham, seja em Gaza, algumas têm autorização para ir para Israel e voltam no mesmo dia, então há uma coleta de impostos nesse sentido. E também vindo de financiamento externo, principalmente a Arábia Saudita e o Catar. Eu lembro que a causa palestina ela é muito benquista ainda no Oriente Médio, né? Praticamente é um tema que você olha as pesquisas em países como Egito, Arábia Saudita, Jordânia, Síria, Líbano, todo mundo é a favor dos palestinos. Vira uma causa assim quase que unânime nesse contexto. Então, esses países acabam apoiando o Hamas dentro desse tipo de movimentação. Esses fluxos de grana têm ficado bastante bloqueados nos últimos anos, porque, como eu comentei, os Estados Unidos consideram o Hamas um grupo terrorista. Então, há complicações, às vezes, que o Estado pode ser acusado de estar financiando um grupo terrorista e coisas parecidas, mas ainda continua de alguma maneira. O que a gente tem também são contrabando que rola ali, principalmente entre o Egito e a faixa de Gaza, que é onde, inclusive, vai entrar armamento, vai entrar esse tipo de ação. Da onde vêm essas armas? Principalmente do Irã. O Irã hoje é um grande aliado do Hamas, apesar de serem de vertentes islâmicas diferentes, né? Às vezes o pessoal faz essas combinações, xiita, sunita. O Hamas é sunita e o Irã é xiita, majoritariamente, mas mesmo assim são aliados, entram num cálculo de aliança de que ambos são rivais de Israel. Então, o cálculo iraniano é que ele precisa de aliados regionais para segurar um pouco a onda. O inimigo do meu inimigo é o meu amigo, né? É algo assim, né? Sim. Então, assim, como você falou, tem o pessoal no Catar, o Egito, e aonde mais que o Hamas ali articula? Principalmente do Catar, é onde estão as lideranças hoje em dia. E o argumento do Hamas a gente não faz também eleição, em parte porque esse processo é implodido por Israel. Porque no momento em que o Hamas ganha a eleição, Israel não reconhece. Diz, opa, não era esse cara que a gente queria ganhar, então não vai dar.
repare que vira um jogo que é interessante. A gente vai ter falas de Netanyahu, é fácil de achar na internet, dizendo que a melhor forma de garantir a não existência do Estado palestino é dando dinheiro para o Hamas. O argumento dele é que o Hamas, por ser muito beligerante, por ser muitas vezes muito ativo em não querer engajar com Israel, ele é uma figura deliciosa para você discutir, diferente da autoridade palestina. Eu não estou dizendo aqui que o Hamas ele é aliado de Israel, coisa parecida, mas ele tem como essência uma política de confronto. O argumento é: não adianta pintar a unha de branco, não adianta falar "we are the world", porque vai dar ruim. E olha o que acontece com outro grupo, né, que é a autoridade palestina, que dialoga com Israel. Só apanha, perde território. Então, Israel acaba vendo o Hamas muitas vezes como essa figura interessante de dialogar, não porque quer dialogar, mas porque é fácil de vender como uma espécie de monstro para a população palestina, para a população israelense ou algo parecido. Então, se enquadra dentro desse tipo de movimentação. Do ponto de vista prático, eu diria, o Hamas vinha perdendo apoio por parte dos palestinos nos últimos anos. Em parte porque a vida em Gaza é cada vez pior, né? Não só, obviamente, por culpa de qualquer coisa que o Hamas fez, mas principalmente porque está sob bloqueio econômico, político e qualquer coisa parecida. Então, a vida em Gaza já era muito difícil. E aí, por incrível que pareça, desde o 7 de outubro, esse apoio explode, porque o argumento é: talvez a gente tenha que ir em última instância. A gente tem que ir para as vias de fato. Você vê entrevistas com palestinos e olha, não é que a minha vida está muito ruim agora, obviamente, é um massacre, é um genocídio. Mas a minha vida antes também era completamente bizarra, faltava tudo, as pessoas morrem de cólera em Gaza e coisas parecidas. Então, é difícil imaginar. As pessoas que não têm nada, elas não têm nada a perder, porque elas já perderam tudo, então perder a vida, tá ligado? É um cálculo que acho que eu particularmente não consigo fazer, né? Eu imagino que é um tipo de ação que só quem está ali consegue fazer. Olha, vale a pena aquela ou aquela outra, mas é a vivência, consigo. Né? Isso é a vivência, né? Não dá pra gente ficar aqui fazendo discurso em cima de vivência que a gente não tem. Total. Eu não sei o que é acordar e imaginar que se eu for comprar pão, eu posso voltar e minha casa está explodida e minha família morta. Eu não sei o que é isso. Não, há, por exemplo, o comportamento israelense de que quando indivíduos realizam ataques contra Israel, e normalmente são mortos durante esse ataque, a casa da família vai ser destruída depois. Então, você imagina, a ideia é para, supostamente, para você impedir alguém de querer fazer algo, bom, não vou realizar um ataque a Israel porque a minha família vai perder a casa e tal, mas ao mesmo tempo, ou principalmente, é uma ação brutal, bizarra, desproporcional. Então, entra também num cálculo que acho que para a gente é muito difícil de se fazer. Que é, não, mas vale a pena, em vez de tomar uma bomba na cabeça, tá vivendo ruim, sei lá, eu não consigo fazer esse cálculo. Mas consigo, de alguma maneira, olhar para essa realidade e falar, olha, dá para entender porque que o Hamas ganha apoio, ou dá para entender porque que esses grupos acabam ganhando, de alguma maneira, autoridade, legitimidade, num contexto de tanta violência, de tanta brutalidade. É o famoso não justifica, mas explica, né? Consigo entender, certamente. Bom, vamos passar aqui para um próximo tema, o Brancoli. Eu acho que tá dando 50 aqui. Há quanto tempo que a gente está aqui no... Você lembra quanto tempo que abriu? Parece aí, não. Vai dar 1 hora, mas... Cara, eu tenho uns 4 temas aqui ainda. Calma aí, cara, calma aí. Olha só, a gente vai conseguir. É o seguinte... É só fazer comentários um pouquinho mais rápidos que a gente consegue. Mas a gente tem que cobrir, porque... Não, eu tô contando aqui no cronômetro, pra gente não perder a linha. Mas olha só, a gente falou aí dessa questão do conceito de terrorismo, se é terrorismo ou não é, etc e tal. E trazendo isso para a realidade brasileira, como a gente falou que dá para trazer tranquilamente, a gente pode falar do bolsonarismo e da relação com Israel e com o sionismo e onde esses discursos eles conversam ou onde eles não têm nada a ver e é só uma loucura da cabeça de bolsonarista, etc. Pode comentar, inclusive, sobre a visita e a relação do Bolsonaro direto com o embaixador lá de Israel. Então, Brancoli, você que é especialista em Oriente Médio e em bolsonarismo, qual é a relação entre bolsonarismo, Oriente Médio, Israel, sionismo e Diabo a 4? Fala aí. Cara, bem rápido, eu acho que existe 3 coisas em Israel que fazem com que bolsonaristas fiquem muito excitados aqui, né? Imaginando o bolsonarismo como muito amplo também, são figuras muito distintas, é do Malafaia ao Neymar, né? Então são coisas muito específicas.
eu acho que tem três coisas que tem em Israel, que são muitas vezes exageradas de propósito, né? Então vira uma Israel quase imaginada, que os bolsonaristas adoram e gostariam de transformar isso em algo brasileiro. A primeira, a militarização da população. Israel é um país militarizado. A gente brinca que é um exército com o Estado, porque todo mundo tem que servir no exército em Israel, todo mundo passa pelas Forças Armadas em algum momento, as pessoas portam fuzis na rua, embalada e coisa parecida, né? Então, por exemplo, antes de entrar na universidade, você vai servir o exército. E dependendo de onde você vai servir o exército, vai dizer qual faculdade você vai poder fazer. Então, assim, a tua vida é guiada, em parte, pelo exército, quem você conhece do exército. Então, você imagina, isso soa como, né, música para os ouvidos bolsonaristas. A ideia de uma sociedade regida não só pelas Forças Armadas, mas por exemplos, símbolos, né, para uma lógica militarista. A arma como algo que você tem como norte da tua vida, uma sociabilidade nesse sentido. O segundo ponto diz respeito à religião. É um país marcado pela lógica religiosa, influenciando o comportamento. Muitas vezes de onde você pode entrar, que roupa você vai usar, quais são os direitos e se vai pagar imposto ou não, liderança religiosa. Então, isso entra também numa lógica dos grupos neopentecostais que apoiam o Bolsonaro, que tem um cálculo aí bizarro teológico de que o fim do mundo só acontece quando toda a região vira judaica, depois ele é convertido ao cristianismo e aí Jesus volta. Que é até uma coisa meio antissemita para pensar, porque você tem que virar todo mundo judeu e depois vira cristão. Mas você vê figuras como o próprio Malafaia falando disso, então tem um tesão de apoio nesse sentido. Pastores circulam por Israel, passam naquele espaço, é o que a gente chama de sionismo cristão. Né? A ideia é muito interessante, Branco, rápido. Porque a gente vê vídeos dos cristãos em Israel e eles são cuspidos na cara, xingados, chutados por crianças, né? Então, assim, os cristãos, eles são meio esquizofrênicos nesse sentido de não entender nem a própria doutrina, porque o cara vai para uma terra que ele diz que é a prometida, mas os caras lá não acreditam em Jesus como Messias e acham que você é o diabo na terra, porque tá indo lá tentar converter os caras para sua religião. Então é aquela questão do Oriente Médio de uma terra sagrada para várias religiões diferentes, só que o brasileiro cristão é maluco, né? É isso que você está dizendo aí. E a gente importa isso muito dos Estados Unidos, rolam também, os neopentecostais também curtem essa história. Tem uma dinâmica racializada, né? A ideia de que os israelenses seriam brancos e expulsando da terra sagrada populações que não são. Eu escrevi para o Brasil de Fato sobre isso, escrevi meu nome, Brasil de Fato, chama Por que neopentecostais brasileiros apoiam Israel, algo parecido. Então seria o segundo grande tripé. E o terceiro tripé, que é uma coisa bem Paulo Guedes, Israel se orgulha de ser uma startup nation, uma nação onde as empresas e o empreendedorismo está no cerne, né, que teria transformado um deserto num paraíso e coisas parecidas. É claro que isso é um delírio, né? O Estado israelense banca essas empresas, tudo bancado pelos Estados Unidos, então não tem uma startup israelense que não tenha aparecido com programas de fomento, então esse papo de um empreendedor que veio do nada é uma balela, mas repara também que isso soa como música para os ouvidos liberais por aqui, né? A ideia de uma nação que através da ausência do Estado, que é um delírio, tem muito Estado, mas que através do empreendedorismo, da vontade de vencer, e aí às vezes até flerta com umas dimensões antissemitas, né, do judeu como naturalmente próximo do dinheiro, uma coisa meio bizarra assim, mas que também se enquadra nessa medida. Então, Bolsonaro visita regularmente Israel quando está no poder, antes mesmo de chegar à presidência, ele se batiza no Rio Jordão, e aí em determinado momento ele diz, o que eles têm aqui a gente tem que ter no Brasil, né, em Israel. Então, a ideia de transplantar essa Israel exagerada, esse tripé neoliberal, militar e religioso para dentro do Brasil. E aí isso, obviamente, se materializa em questões muito práticas. Por exemplo, a gente começa a comprar software espião para a BIM, que vem de Israel. Né? O Mossad, o Serviço de Inteligência, começa a atuar de maneira mais próxima no Brasil, chegando ao ponto, lembra, que você prendeu gente do Hezbollah aqui no Brasil uns anos atrás. Então, não é que só fica uma coisa delirante, começa a ter relações muito próximas entre Israel e o Brasil. Coisas que a gente pode considerar, às vezes, um pouco mais inofensivas, tipo dessalinização de água para água potável no Nordeste, até questões bizarras, que são câmeras que querem instalar aqui no centro do Rio, de reconhecimento facial, de algoritmo de predição de crime, que é uma coisa meio bizarra também. Então, esse tesão vem um pouco desse tipo de questão. Cara,
Tá vendo? Tu fez em 5 minutos o que eu ia ficar aqui 2 horas tentando fazer e não ia conseguir. Mas eu poderia passar 2 horas falando também, mas é bom que a galera não vai aguentar. Eu né? sei Faz disso, parte eu da sei vida. disso. Mas você é pica porque é isso, né? Professor, por isso que a gente traz professor aqui, para ter a didática que a gente não tem. Mas olha só, falamos então do bolsonarismo aí, então esse corte vai ficar muito top para você que está nos assistindo. Brancoli, eu vou te falar aqui então os temas que faltam. E aí a gente vai conseguir. Só que é o seguinte, eu vou ter que fechar essa daqui do Instagram, que ela vai fechar daqui a pouco automaticamente. Tu vai estar falando, ela vai fechar, tá ligado? Então a gente reabre ela e aí só faltam aqui, ó, os Houthis e o Iêmen. Ih, só faltam 2 só. Ah, não, 3. Os Estados Unidos nessa bagaça e a cobertura aí da imprensa e aí a gente fecha. Pode ser? Bom, então continuando aqui nossa live sobre Gaza, etc e tal. Estados Unidos, Brancoli. Estados Unidos da América. A gente sabe que se tem alguém que vende armas e financia toda essa merda, são os Estados Unidos, como diria aí o Capitão Nascimento. Então, falou de Estados Unidos, tu já pensa, pô, invade o país dos outros, mata os outros, bombardeia os outros, e os caralho a 4, e depois reclama de terrorismo, tipo Israel, que ele apoia. Então, explica pra gente qual o papel dos Estados Unidos, historicamente, faz aquele resuminho, e hoje, por que não consegue parar Israel? É por causa dos Estados Unidos? Então, explica aí pra gente, Branco. Os Estados Unidos têm uma relação muito próxima com Israel desde 48, desde a criação do Estado israelense, né? E aí, historicamente, tem uma proximidade que se explica por 2 grandes razões. A primeira é estratégica, e a gente tem, inclusive, um candidato à presidência, um Kennedy, esse ano, falando: olha, Israel é como um porta-aviões em território do Oriente Médio para a gente, então tem uma dinâmica estratégica nesse contexto, de ser um espaço onde os interesses podem ser extrapolados, então você tem uma base permanente no coração do Oriente Médio, mas tem uma dimensão ideológica e religiosa também, como a gente comentava anteriormente. Além de ter uma população judaica bastante grande, há interpretações, né, norte-americanas de que, em alguma medida, eles têm responsabilidade pelo bem-estar da população judaica daquele espaço e algo parecido. Então, é uma dupla explicação, não só estratégica, mas também ideológica e, eu diria, até moral em alguma medida. E aí, se isso é bacana para o mundo ou não, a gente pode debater depois, mas ajuda a explicar esse tipo de comportamento. Além disso, a gente tem nos últimos anos uma estratégia bastante efetiva de Israel, que é lobby nos Estados Unidos, no Congresso, pagando congressistas, pagando partidos e coisas parecidas. Eu lembro que o lobby ele é legal nos Estados Unidos, então você consegue inclusive rastrear. Se tem gente fazendo pesquisa que é basicamente vendo como é que essa grana de milionários e mesmo no governo israelense funciona nesse contexto. Tem um livro importante sobre isso que chama O Lobby Judaico, de 2 professores super importantes das relações internacionais, que é o Stephen Walt e o John Mearsheimer. Tem nos sites russos aí, quem quiser olhar, The Jewish Lobby. Então, até são acusados de antissemitismo e coisas parecidas, mas são professores que, a princípio, são muito sérios, e o argumento deles é, olha, o que ajuda a explicar hoje é a ver com o lobby, com a capacidade que Israel tem de modificar os interesses políticos norte-americanos, que eu lembro, não é ilegal. A princípio, é parte do jogo. Mas aí, obviamente, estaria movimentando os Estados mais Unidos hoje. Um julgamento moral do que jurídico, Sim, político, né? Isso, do ponto de vista jurídico, está corretinho, mas é meio complicado. Até porque, quando a gente olha hoje, parte importante da sobrevivência de Israel passa pelos Estados Unidos, que é quem abastece com arma Israel, que é quem treina a população, é quem dá apoio político. Aí é só acompanhar os últimos meses. Sempre que a coisa chegava nas Nações Unidas, no Conselho de Segurança dos Estados Unidos, breca qualquer tipo de resolução específico. E é uma coisa também autodestrutiva. A gente consegue acompanhar as pesquisas desse ano nos Estados Unidos. Parte do eleitorado jovem do Biden, que é muito pró-Palestina, vem perdendo interesse em votar nele. As pessoas não vão votar. Então, assim, até do ponto de vista estratégico, pode ser que Biden perca votos preciosos dentro desse tipo de movimentação, né? Então, acho que a Clarissa está comentando aqui, uma amiga minha de Niterói, que o caráter burguês do direito serve para esse tipo de coisa. Exatamente, não é só porque é legal que é, em alguma medida, importante, ou interessante ou moralmente aceitável. Bom, a escravidão no Brasil era juridicamente correta, Tudo então, legalizado, né? exatamente.
E aí, dentro desse tipo de ação, aliás, vale a pena até acompanhar essa minha amiga Clarice Chacon, uma ativista de direitos humanos. Depois troca uma ideia com ela, Luizinho. Figura Show de maravilhosa bola. aí, Clarice, ligada com manda direitos humanos, figura muito bacana. Mas dentro desse cálculo, é meio autodestrutivo mesmo, porque você olha os últimos meses, eu diria, os Estados Unidos sendo acusado de um jogo duplo e um pouco paradoxal, porque a Rússia está cometendo um genocídio na Ucrânia e, ao mesmo tempo, esquece do tipo de ação e do tipo de movimento que está acontecendo em Israel. Então se coloca dentro desse tipo de posicionamento. E olha, mesmo num momento de polarização extrema dos Estados Unidos, tem um tema que democratas e republicanos concordam, é o apoio a Israel. Então, mesmo com a chegada de Trump, que algo provavelmente vai acontecer em outubro, né? A gente vai ter o Trump voltando ao poder. Se fosse hoje a eleição, ele ia estar eleito, né? A gente vai ter a manutenção de um apoio norte-americano a Israel nesse sentido, dessa combinação aí de interesse estratégico e uma dinâmica moral, ideológica, que ajuda, no final das contas, a explicar esse tipo de questão, né? Diz aí que os democratas e republicanos, eles convergem em relação a Israel ao apoio, né? Então seria só uma questão de medida desse apoio. Dito isso, o Trump, ele seria mais ou menos tirano contra a Palestina, na sua opinião? Olha, a gente tem um histórico de que foram os últimos 4 anos do Trump, né? Ele voltando ao poder, eu lembro que ele troca a embaixada norte-americana de Tel Aviv para Jerusalém, o que é interpretado como um movimento de apoio eterno a Israel, aumenta o envio de armas e o tipo de arma, né? Ele envia também bombas de fragmentação e coisas parecidas para Israel. E mesmo sendo criticado, ele continua apoiando. Os últimos 6 anos, agora 8, eu diria, entre Biden e o Trump, são os anos que a gente testemunha um aumento de ocupação ilegal em Israel. Israel argumentando que jamais vai devolver as colinas de Golã, que é um território ocupado na Síria, no final da década de 70. Então, eu diria que vai manter, porque também o Biden fica com esse papinho de que Israel deve se controlar e tal, e parece que dia sim, o Netanyahu manda o Biden para o inferno e diz que vai continuar fazendo. Então, eu diria que seria a manutenção desse tipo de ação as perspectivas para os palestinos nos próximos anos, elas são muito ruins no que diz respeito ao papel norte-americano, né? Acho que vai ser um negócio muito arrebentado. Independente do que acontecer nas próximas eleições, o massacre continuará, porque o financiamento nunca vai parar, né? O que eu acho que a gente vai ter é uma luz aí, uma esperança em alguma medida. Há claramente interpretação de que não dá para esperar mais os Estados Unidos. Então a gente tem visto movimentações de países como a África do Sul, mesmo do Brasil, da Colômbia, do Chile, agora da Índia um pouco, dizendo, olha, talvez a gente vai ter que não esperar o norte, né? Vai ter que passar por cima. Vamos fechar esse corte dos Estados Unidos, ó. Yes! Porque senão, porque aí a gente vai entrar em outro. Então aproveita já esse gancho e já fala disso. Lula apoiou a ação da África do Sul a favor da investigação do genocídio que está acontecendo em Israel, mas que na política internacional é essa lentidão, né? Você tem que fazer as coisas que nem um elefante, vai devagarzinho. Então, assim, o Lula deu um passo. Esse passo, na sua avaliação, ele foi na hora certa, atrasado, adiantado, ele foi mais do que deveria, menos do que deveria. O Lula poderia ter feito mais, ou ele fez o que dava para fazer, como muitos aqui na página falam. Qual é a sua avaliação do posicionamento do Brasil em relação ao genocídio em Gaza? O Brasil tem uma relação bastante pendular, né, entre Israel e Palestina, né? A gente estava lá, é um diplomata brasileiro que está na presidência da comissão que cria Israel em 1948, Oswaldo Aranha, está lá no livro dos justos de Israel. Mas a gente também tem relações próximas com os palestinos historicamente, pensando que grupos progressistas no Brasil historicamente têm relações com a Palestina. Então, a gente tem uma relação bastante dúbia, às vezes de altos e baixos, né? Sei lá, Israel vai chamar o Brasil de anão diplomático na época da Dilma, porque a Dilma chama de volta o embaixador brasileiro em um ataque que naquele momento acontecia de Israel em Gaza. Então, tem esse tipo de movimento. E nos últimos anos, a parte importante da comunidade judaica e de Israel ficaram muito próximas do bolsonarismo.
Então é inevitável, eu diria, né? A gente tem grupos progressistas que estão tentando se movimentar nesse sentido, mas de modo geral ficou muito próximo. Eu lembro que eu até moro aqui perto, Bolsonaro dá aquele discurso bizarro de que ele chama quilombolas, né, de animais que são pesados em arrobas na Hebraica, que é um clube tradicionalíssimo judaico, né, aqui É em nesse Niterói? espaço. É em Niterói? Em Laranjeiras, em Laranjeiras. Tu tá morando aonde? Em Laranjeiras? Agora Tu tá mó playboy Zona Sul agora, eu né? sou da burguesia folclórica. Essa burguesia Zona Sul é foda. Mas vamos lá, hein? Brasil aí. E o Mas, Lula, cara? E o Lula? Fala do Lula, cara. então, Fala mal do Lula. O Lula, historicamente, tem relações com a Palestina, porque o PT tem relações muito próximas com a Palestina, mas ele vinha tentando equilibrar esse tipo de movimento. Agora, eu diria, nos últimos meses, o Lula, pessoalmente, decidiu que não dava para as coisas se movimentarem nesse sentido. Então, ele vem empurrando, eu diria, a diplomacia brasileira para posicionamentos mais pesados, mais pancadas. Então, tem feito declarações específicas nesse sentido, diz que, apesar de as ações do Hamas terem atos de terror, não dá para justificar o que Israel está fazendo, e aí apoia a África do Sul, me parece um posicionamento importante, né? O Brasil talvez seja um dos países mais relevantes que está nesse processo de apoio da África do Sul. Então, é difícil falar em timing, né? De falar que se era a época certa ou errada, porque, cara, os palestinos estão sendo massacrados desde 1948. Então, talvez 49 já tenha sido muito atrasado, mas me parece que o tempo da política se enquadra nesse tipo de movimentação. É um posicionamento corajoso, mas aí se enquadra em cálculos bizarros, porque, ao mesmo tempo, o Lula vem tentando se equilibrar com a comunidade neopentecostal, que apoia muito Israel. Então, tá agora o Haddad tentando dialogar com esses pontos. E, gente, política é fácil também falar, o Lula devia mandar Israel pro inferno, mandar se fuder, mas, cara, tem um cálculo político importante se fazer, né? Que são as lideranças que são importantes. A Mas o comunidade meu judaica papel no Brasil. aqui é esse, seu branco. O meu papel é Caramba, radicalizar. exatamente. Fogo. Isso, se você fosse político, estivesse fazendo mediação da Casa Civil, o papo é outro. Eu, como acadêmico, você, como pesquisador e um ativista, nosso papel não é de, entende o lado dele, entende nada. O nosso é arrastar para a esquerda, né? De alguma maneira, fazer com que o debate se coloque em outros campos. E, olha, apesar das esperanças serem devagares, como você comentou, né? O caso da África do Sul na Corte Internacional de Justiça, ela é um divisor de águas, assim, né? Pode ser que demore, mas é algo bastante potente, assim, tem algo que a gente vai estar estudando. Historicamente, rapidinho, assim, fala pra gente como é que são esses processos internacionais, porque às vezes a gente não entende que porra de tribunal internacional é esse? São os Vingadores que tem um tribunal? É o Batman, tá ligado? Quem é que manda? Qual é o poder desses caras, né? Porque falar é uma coisa, que o Putin foi condenado. Tá, mas e aí? Quem vai prender o Putin? É a polícia de onde? Entendeu? Então, assim, explica pra gente esses processos e qual o peso desse especificamente da África do Sul que o Brasil está apoiando. Você tem uma série de tribunais internacionais, o Putin nem foi condenado nesse, ele foi, né, no Tribunal Internacional Penal, então uma outra coisa. E quem que tem capacidade de atuar nisso? Não tem um exército, não tem uma polícia, não tem um oficial de justiça que vai bater na tua porta. O que você tem são países que concordam, que são signatários de tratados que dizem que essas cortes vão ter poder. E eles são obrigados, a princípio, a seguir o que esses tribunais fazem, porque ninguém mandou, ninguém obrigou eles a assinar aquele tratado, eles assinaram porque quiseram. Aí o argumento com o Lula e o Putin era um pouco disso. O Brasil é signatário de um acordo que diz que pessoas que são procuradas pelo tribunal, caso entrem num país signatário, o país tem obrigação de prender. Então a história do Putin era um pouco nessa. Mas está falando de uma outra questão, a Corte Internacional de Justiça é ligada à ONU. Então todos os países que fazem parte da ONU, inclusive Israel, estão sujeitas a essa corte. E ela não julga a corte indivíduos, mas o Estado. Quem está, então, sendo acusado é o Estado inteiro de Israel, como figura jurídica nesse contexto. Você tem casos, por exemplo, em Mianmar, em que estados foram punidos nesse sentido. O que a África do Sul fez? Ela entra com um processo nessa corte que tem dois movimentos. O primeiro é, Israel está cometendo genocídio em Gaza e vai ter que responder por isso. Esses processos podem demorar décadas, porque vai ter coleta de provas e algo parecido. Mas Israel faz algo muito inteligente que ela diz, tem que ter agora uma movimentação urgente para obrigar Israel a parar. Então, antes de julgar qualquer coisa, tem que terminar
terminar, tem que ter um cessar-fogo obrigatório para que a gente comece a entender o que está acontecendo. Não dá para esperar se está rolando um genocídio ou não para daqui a 10 anos. Pode ser que não sobre ninguém daqui a 10 anos para dizer. Então, tem uma malandragem israelense que vai ser julgada nas próximas 2 semanas, que essa corte pode dizer: Israel está obrigado a segurar a onda. E caso Israel não segure a onda, vai estar violando essa corte. Pode ser que não tenha grandes impactos, mas é mais uma, eu diria, movimentação dizendo, Qual é olha, a punição? A multa que Israel toma. pode sofrer sanções pesadas de circulação de grupos políticos, de visita, ou mesmo de proibição. Pode ser expulso, por exemplo, da corte, coisas parecidas. Os políticos podem ser pressionados nesse sentido. De novo, gente, provavelmente não é o que vai acontecer, mas é uma pedrinha em meio a esse tipo de questão. O apartheid na África do Sul, que ajuda a explicar por que a África do Sul hoje virou um país tão interessante nesse sentido, né? Porque ela é herdeira, de certa forma, dos ativistas que derrubaram, né, o regime racista do apartheid. Ela sofreu durante décadas perdas em corte nesse sentido. Era um país cada vez mais isolado. O apartheid, de certa forma, ele é derretido em parte por pressão internacional. Então tem uma esperança desse tipo de movimento. Todo o processo está online, recomendo que as pessoas procurem, né? O caso da África do Sul é muito potente. Assim, eles pegam, inclusive, declarações de lideranças de Israel dizendo que tem que matar todo mundo. Diz, olha, isso é uma declaração genocida. Você não precisa necessariamente estar cometendo totalmente o genocídio, porque não é um negócio matemático. Declarações já são suficientes, porque você pode estar tentando fazer um genocídio. Então entra um pouco dentro desse tipo de enquadramento. Não, se matou a partir de 10 mil bebês, aí se torna um genocídio. Não, gente, pelo amor de Deus. Tá ligado? Você, no gesto, na ação, no que seria uma prerrogativa, já se enquadra dentro desse tipo de movimentação. A gente fala, é até interessante falar desse ponto, só para a gente fechar esse aspecto, é o seguinte: quando a gente fala que um Estado é genocida ou um cara é genocida, como por exemplo o Bolsonaro, não é que ele pegou e matou 700 mil pessoas na faca, tá ligado? Não é isso. Mas o discurso dele e as ações políticas dele geraram todas as consequências que resultou na morte de pessoas. E o importante, Luiz, podem gerar potencialmente. A Convenção de Genocídio já diz que a tentativa já te enquadra. Então você não precisa conseguir fazer. Então o argumento é: não tem água, não tem luz, não tem medicamento, não tem comida e está bombardeando escola em Gaza. Parece que há uma tentativa de genocídio. Você já se enquadrou, assim, então não precisa esperar. Então o que a gente está acompanhando agora é isso, né? E as expectativas é de que a corte talvez mande Israel segurar um pouco a onda. E aí, caso viole isso, é uma nova pedrinha que Israel vai ter que se justificar. Então, a esperança um pouco então, a expectativa é que com essas ações Israel pelo menos tome uma travada, dê uma freada, né? Pelo menos uma freada. Isso. A expectativa um pouco é essa. A gente passou de 100 dias de conflito, já passaram de 15 mil, eu já perdi os números, cara, né? Quais são os números, você sabe? É difícil mensurar, mas a gente pode falar hoje em 16 mil mortos, metade disso mulheres e crianças. E pelo lado israelense, a gente está falando de mais ou menos 1.000 mortos, combinando o que foi o ataque do Hamas no 7 de outubro e agora soldados, coisas parecidas. Mas assim, a escala de sofrimento e morte, a gente está falando hoje 100% da população de Gaza, mais de 1 milhão de pessoas, está em insegurança alimentar, não tem acesso à água potável, coisa parecida. Bom, então é uma situação de genocídio que a gente está assistindo, né? A gente não consegue fazer nada além de assistir. E a gente assistiu, Branco, um dia desses, uma manifestação gigantesca no Iêmen, que a gente postou aqui, inclusive os caras falando umas paradas assim fortes demais, falando, meu irmão, pode vir então, faz na mão, se vier Terceira Guerra Mundial, que se foda, vamos fazer mano a mano. Foi mais ou menos o que eles falaram em árabe. Eu não sou fluente em árabe, que nem o Fernando, mas, Fernando, você pode inclusive confirmar para nós, porque nos acusaram de fake news, que a gente estava promovendo aí, não sabia o que os caras estavam falando. Mas a gente pegou aquela notícia de um jornal árabe, porque inclusive vamos falar da imprensa, já aproveita e já mata 2 coelhos numa porrada, que é a questão da cobertura da imprensa sobre essa manifestação no Iêmen. Então o Iêmen ele foi
bombardeado. Para quem não sabe, dia desses aí, bum, bombardeio dos Estados Unidos no Iêmen, do nada, né? Como se não bastasse todo o caos. E aí saiu 2 milhões de pessoas na rua falando, meu irmão, pode vir para cima, porque aqui é Palestina livre, a gente não vai aceitar genocídio e vai todo mundo se fuder. E se tiver que ter guerra, vai ter e vamos nessa. Então, Branco, ele explica pra gente o que foi essa movimentação, por que os Estados Unidos bombardeou o Iêmen, quem é o Iêmen dentro desse samba todo aí, e era aquilo mesmo que os caras estavam falando ou não era? Fake news. O Iêmen é um paizinho ali no sul da Península Arábica, quem olhar o mapa aí consegue ver, e ele está em guerra civil há 10 anos. Uma guerra civil que envolve atores locais, Arábia Saudita, Irã, todo mundo tem interesse ali naquele espaço, até porque ele faz fronteira com a Arábia Saudita, né? Tá do ladinho ali. E o que estava rolando é que um desses grupos, são os Houthis, é um grupo xiita, ele tem proximidade com o Irã, ele recebe apoio iraniano há muito tempo, e eles são historicamente pró-Palestina. E, como eu disse, tradicionalmente, grupos árabes, de modo geral, são pró-Palestina. É uma causa que todo mundo segue, em alguma medida. E o que os Houthis resolveram fazer, e aí tem um cálculo também de ganhar apoio com a população, é começar a atacar navios ligados a Israel e aos Estados Unidos que passam ali pelo Mar Vermelho. Lembrando que aquele pedacinho da Península Arábica, se você segue reto, você entra pela costa do Egito, né, e você pode pegar o canal de Suez que desemboca no Mar Mediterrâneo. Então é um atalhozinho para não precisar passar por toda a África. Quem lembra do ensino médio, passar pelo Cabo da Boa Esperança, em vez de passar o continente inteiro, você passa pelo meio do Egito. Lembra que há uns anos atrás um navio emperrou lá, o Evergreen, e deu uma merda danada, coisa parecida. Lá no meio do caminho, deu um engarrafamento danado. Exatamente. O que os Houthis estão fazendo? Que é esse grupo que está em guerra hoje com outros iemenitas dentro do Iêmen, apoiado pelo Irã. Em parte porque a causa palestina é algo muito caro e ajuda a explicar como é que botam 2 milhões de pessoas na rua, apoiando a Palestina com bandeiras, coisas parecidas, começam a atacar navios israelenses, navios ligados aos Estados Unidos. E conseguem zoar todo o rolê ali, todo o coreto, porque parte importante, quase 10% do fluxo comercial do mundo passa por ali. E aí você começa a prejudicar aquilo ali, empresas começam a dar a volta pela África, o que aumenta o preço de seguro, de combustível, etc, etc, etc. E aí o que os Estados Unidos fazem consideram os Houthis um grupo terrorista e começam a bombardear o Iêmen. Até porque o Iêmen tem alguns artefatos bélicos bastante sofisticados, né? Tem mísseis e coisas parecidas. O argumento é que esses caras estão usando meia dúzia de embarcaçõezinhas, você usa um lança-mísseis ali e para o embarque. Então não adianta muito bombardear. E tem funcionado muito bem, porque todo o processo... Eu dei uma entrevista para o Estadão ontem sobre isso, anteontem, no podcast lá, vocês podem escutar depois. Isso faz com que, por exemplo, toda a região comece a fazer cálculos de, olha, talvez o cessar-fogo seja interessante, não porque a gente está ligando muito para os palestinos, mas porque o comércio internacional começou a sofrer, coisas que o vale. Então, os Houthis se enquadram dentro desse posicionamento, e aí os atos são interpretados como pirataria e coisas que o vale, mas eles conseguiram balançar o processo comercial da região de maneira bastante potente. Eles prometem que barcos russos e chineses eles não vão atacar, vão só atacar barcos israelenses e norte-americanos. E assim, você tem uma entrevista do Biden uns 4 dias atrás, dizendo, se não continuar atacando o Iêmen, ele sim, mas está funcionando? Ele não. Então, o cara não tem um sincericídio ali. Ele se enquadra um pouco nisso. Os Houthis têm uma visão de mundo bastante hardcore, bastante fundamentalista, eu diria. E aí, esses cânticos que a gente escuta na internet, que são verdadeiros, sim, são nesse cálculo, dizendo, olha, é o fim do mundo. Os Houthis, eles são criados, né, eles são fundados por um cara que tem uma visão meio messiânica, meados da década de 50 do século passado. Então o cara tem uma dição, olha, o mundo vai acabar e a gente vem para cá para acabar com o mundo. É claro que isso muitas vezes não se enquadra numa resposta automática. Tem gente que escuta aquilo e fala, o fim do mundo e tal, mas está ali num contexto distinto. Mas os discursos são bastante anti-Israel, bastante pró-Palestina, e se enquadram também numa lógica regional, porque recebem apoio iraniano, que é Irã, rival de Israel, também apoia o Hamas. Então, repare como é que o Irã ele encontra esses grupos regionais para garantir um pouco esse tipo de movimento se coloque. Em relação à imprensa, né, que é um tema bastante caro. Então, vamos fechar então essa questão dos Houthis. Então, deu para entender que eles são um grupo
que tem um apoio forte da população, porque a população está cansada já dessas guerras ali. Porque é muito diferente a gente que está aqui no Brasil, que o máximo que a gente vê é aquela guerra aqui das periferias. Mas, pô, a gente não sabe o que é viver um país em guerra, que seu pai foi morto, seu avô foi morto, sua família estava no domingo e explodiu a casa de todo mundo. É outro psicológico de massa que existe nesses países. Então não tem como a gente ter essa vivência e imaginar as cabeças das pessoas. Então a gente pode, no máximo, analisar. E dentro dessa análise, os Houthis são mais um ator aí nesse cenário muito doido. E falando em Houthis, que quando a gente abre o G1, tá lá escrito Houthis terroristas, Hamas terrorista, e Israel tá se defendendo. Aqui, né, temos aqui o exemplar da nossa camisa para lembrar quem é o nosso inimigo, o maior inimigo desse país, que é a Rede Globo e todos os grandes conglomerados, né? Porque a Globo ela é só mais um. Antigamente ela era a maior, mas hoje em dia é a grande imprensa, né? Então hoje em dia a gente tem vários grandes grupos que monopolizam ou eles entram na onda do discurso. Aí vamos jogar a bola para o cara que entende do assunto, que é o Brancoli, que não só é pesquisador e professor, mas também ele faz esse circuito todinho. Porque antes dele vir para cá, ele já foi na CNN, na Globo News, em todos os canais aí. Inclusive, era para ter vindo antes aqui. Mas tudo bem, a gente vai deixar passar dessa vez. Mas já saibam aí que o Brancoli está fazendo esse circuito. Então, Brancoli, ajuda a gente a entender você que está nessa... né? Porque é aquilo, não adianta a gente falar que a Globo é uma merda, mas se a gente ligar a Globo News e você estiver lá falando, eu vou te parar para te escutar, né? Então ajuda a gente a entender como que você está analisando a cobertura da imprensa nacional, depois fala da internacional um pouco, de onde vem esse discurso, é daqui mesmo, ele é importado, ou é uma coisa intercambial? Explica para a gente como é que você está vendo a cobertura da imprensa no geral e como é que a gente consegue, peneirar e filtrar as informações em tempos de guerra e de fake news. Bom, acho que como você coloca, eu tenho um papel e eu gosto de participar não só de discussões aqui com colegas, com pessoas com quem eu compartilho muitas coisas como você, mas na grande imprensa também, onde eu tenho bons amigos. Tem pessoas que são muito sérias, eu diria, na cobertura. De modo amplo, eu nunca fui cerceado, né, nesse tipo de espaço. Talvez, se eu falasse alguma coisa que eu não gosto, eles deixam de me chamar, mas faz anos que eu participo na grande imprensa, de modo geral, e ninguém nunca me disse, não fala mais isso não, até porque, né, quem paga minhas contas é o Estado, né, eu sou professor da universidade e não preciso desse tipo de questão. Talvez aí pessoas que dependam um pouco da sua vida para esse contexto me vejam num lugar muito confortável nesse sentido, porque, né, acho que faz parte do meu trabalho como acadêmico participar desses espaços e nunca tive até hoje nenhum desses lugares esse tipo de ação. Até porque me chamam muitas vezes para fazer as análises mais específicas, mais pontuais. Eu gosto de olhar esses espaços, né, e essas movimentações como lugares de debate, de ocupação mesmo. E aí, sei lá, pessoas para mim que eu olho, por exemplo, na grande imprensa, como a Flávia Oliveira, que é uma comentarista da Globo News, que para mim, né, um exemplo de análise muito progressista e está lá, né, tentando fazer com que figuras talvez tenham menos tempo de tela. Me parece que o posicionamento dela nesse sentido é bastante interessante. De modo geral, quando a gente pensa em análise e em cobertura de conflitos, já é um problema, porque depende de como é que a gente consegue informações de lá. Eu lembro, por exemplo, que Gaza está numa espécie de bolha de cobertura. Parte importante do dia não tem internet em Gaza, não tem nem luz. Então, como é que você sabe que está rolando de lá? Tem um correspondente de Tel Aviv ou agência de notícias. E aí você já tem um problema. Imagina que era você imaginar o que está acontecendo hoje, sei lá, na ocupação do Jacarezinho, e as únicas fontes que você tem é um cara falando de Cabo Frio, né? O teu correspondente está em Cabo Frio, e agências de notícia que passam pelo Cláudio Castro. Vai ter uma complicação inevitável. E aí tem a ver hoje com a própria crise da mídia hegemônica, não tem grana para mandar correspondente, não tem grana para fazer esse tipo de coisa, e Israel, de maneira muito malandra, corta o Wi-Fi e corta a internet em Gaza. Então você já tem uma problemática de produção e de ocupação. E no caso do conflito entre Israel e os palestinos,
você tem um problema porque isso tem um transbordamento para grupos de interesse dentro do Brasil, né? A comunidade judaica no Brasil, de alguns grupos, ela é muito, muito influente, muito potente. Só ver, ontem ou anteontem vazou aí uma lista de empresários pedindo para que o Brasil abra mão do apoio à África do Sul, com figuras importantes do meio empresarial, de coisas parecidas, né? Sei lá, Pasternak, lá, que é essa. Só um parênteses. É presidente de Boticário, é do Google, é presidente de mais o que, cara? Até aquela Bruna Lombardi, cara. A Bruna Lombardi, que eu achei que aquela mulher, ela tivesse, tá ligado? Cérebro. E, mano, pelo amor de Deus, cara, os caras estão. Pra quem não viu, um grupo de empresários e celebridades escreveu uma carta contra o posicionamento do Brasil de investigar o genocídio em Gaza, ou seja, a favor de Israel e do genocídio. Então, isso obviamente impacta, porque são anunciantes e coisas parecidas, né? Isso vai, de alguma maneira, balançar esse tipo de coisa. O que eu falo para meus alunos, para meus colegas que têm interesse nesse tipo de discussão? O mais, nesse momento, é sempre melhor. Você dificilmente vai escutar, sei lá, o G1 só, ou a Folha de São Paulo, ou o Al Jazeera, e só ficar ali. O melhor esquema, e eu sei que é difícil, porque ninguém tem tempo muito para esse tipo de questão, é você ler o máximo de coisas possíveis e tentar, de alguma maneira, encontrar um equilíbrio nesse tipo de questão. A Al Jazeera, para mim, tem uma cobertura interessante. De modo geral, você pega figuras na Folha, como o Diogo Bersito, que é um cara muito esperto para esse tipo de questão. Tem feito coberturas porque ele tem fontes em Gaza, então ele consegue, durante meses, entrevistar aos pouquinhos. Procurem ele, tem um livro fascinante sobre imigração do Brasil, que vem para o Brasil, de populações do Oriente Médio, é um cara esperto nesse sentido. Então você vai capturando um pouco o que essas figuras estão pegando e vendo o que está rolando. Mas é difícil mesmo, você não vai concordar com todo mundo. Também, cara, os blogueiros lá de Gaza mesmo, tem uma menina que é tipo de 20 anos, tem o outro que é aquele jornalista que acho que é o mais conhecido, Motaziz, né? Enfim. Ele trabalha para o Jazeera, não acho que não sei se ele é o único que da Al Jazeera que tá lá em Gaza ainda. Como é que é? Você que acompanha também a imprensa internacional, fala um pouquinho pra gente. Cara, se você for olhar um lugar só, eu recomendo olhar Al Jazeera. Tem uma cobertura equilibrada, ela consegue conversar com as pessoas de lá ainda, quebrando o negócio aqui. E acho que facilita esse processo. E aí, se você tem um pouco mais de tempo, é isso. Ver as coisas que você vai compartilhando, Luizinho. Acho que você tem que tentar. Você tem feito uma curadoria também aí. Vai ver o que o pessoal... Eu tento, mas assim, aí é foda, porque às vezes eu tenho que não só dar notícia, eu tenho que dar o mínimo detalhe da fonte, os caralho, enfim. Mas a gente tenta jogar assim, galera, vão para esses canais aqui, que são os lugares onde as pessoas estão discutindo mais a fundo, porque não dá pra gente cobrir tudo, nem a profundidade de todos os temas, né? Então, assim, como vocês estão vendo aqui, o Brancoli, ele é um canal que a gente está jogando aqui para vocês. Então, ó, entra lá no perfil do Brancoli, que ele tá lá também fazendo essa peneiragem diária, porque as notícias, por exemplo, a notícia que o Brasil fez o apoio lá, eu vi primeiro no Brancoli, antes do Twitter, antes de todo mundo, porque ele tem as internas. Então, acompanha essa galera, não é isso? O dia inteiro nisso, então mesmo. Então... E aí, cara, eu acho que passa por esse processo. E aí, uma análise mais madura leva em consideração esse tipo de questão. E aí, eu fico sempre tentando fazer exercício para cá, assim. Se a gente for olhar violência no Rio de Janeiro, como é que a gente faz isso, né? Como é que eu consigo olhar para esse tipo de questão? Se eu for olhar quais são as fontes, de maneira mais plural e coisas parecidas. Então, a malandragem se está muito binário, desconfia. Se está muito tranquilo entender, dá uma desconfiada. É óbvio que você tem que escolher lado, não existe neutralidade em lugar nenhum no mundo, gente. Tá, abandonem qualquer tipo de questão de neutralidade. Por isso que eu gosto dos lugares que se posicionam, digam, a gente é assim, e bola para frente, você vê se você curte ou não. E tenta se movimentar nesse sentido, mas é isso. Ninguém tem muita certeza, eu diria. A gente estuda isso há mais de 10 anos, eu também estou cheio de dúvidas, de processo, então também não fique muito ansioso de chegar a conclusões. Faz essa análise, faz essa tua averiguação, vê como é que as coisas estão se colocando, mas se permita também não ter muita certeza, de falar, cara, tá confuso, tá zoado e bola para frente, sabe? Não... Porque senão a gente entra também numa sede eterna de explicações automáticas que vão gerar complicações para a gente. O problema disso é que às vezes a gente quer chegar numa conclusão e a gente acaba adotando teorias malucas que a gente vê pela internet. Então, gente, calma. Se nem um especialista
necessita chegar na conclusão, porque ela não existe ontologicamente falando, então não se preocupem em achar a explicação, tá ligado? Porque às vezes as pessoas entram em cruzadas, cara. Você tem que ver. As pessoas me mandam textos enormes, tipo assim, a explicação do sistema. Porra, meu irmão, calma, tá ligado? Tá muito emocionado. Então, a gente vai analisando as coisas todo dia, cara. Não é isso, ô Brancoli? Você que estuda essa merda há mais de 10 anos, todo dia tu não fica nesse diapasão de, né? Acho que o esforço é um pouco esse. E, assim, pode se posicionar, pode ter opinião, né? Não é para ficar, não, sou a favor disso, a favor daquilo, e banca todas as Quer dizer, coisas. ficar em cima do muro imparcial, porque você ser imparcial numa situação de clara injustiça, você está sendo cúmplice dela, né? Tá do lado da opressão. Então, acho que é esse movimento, ficar de olho. Isso tem impactos muito profundos também aqui em casa, né? O que acontece por lá influencia a extrema-direita por aqui, influencia estratégias progressistas. Não é coincidência que o MST já mandou toneladas de comida para Gaza. Há um circuito, de certa forma, que é interessante se observar. E aí ficar de olho, né? Não esquecer, o massacre continua, né? É óbvio que com o tempo a gente cansa um pouco de falar disso, porque já são meses de violência para as últimas, né? Imaginando que já são décadas. Então, manter de alguma maneira com sanidade o que está rolando. É isso. Então, Brancoli, fechamos aí, conseguimos fechar. Porra, obrigado aí pela tua paciência, pela tua presença. E, porra, a galera aqui participou a beça, mas a gente tem tudo que, se a gente não falou aqui o que vocês botaram, é porque a gente já abordou aqui nos assuntos, certo? Então, para você que assistiu tudo, muito obrigado. Essa live está inteira, do início ao fim no YouTube. E aqui a gente vai soltando os cortezinhos. Então, Brancoli, obrigado aí, cara. E sigam o Brancoli e acompanhem que ele também faz esse trabalho jornalístico, ativista e tudo isso junto, né, não, Brancoli? Não, acho que dá para. O melhor lugar para me seguir é o Threads, que é o Twitter aqui do Instagram. Eu não tenho Twitter e o meu Instagram é meio pessoal, então eu não uso tanto, mas usem lá. Mas tem que entrar no teu Instagram para entrar no teu thread. Não, você pode entrar direto no Threads, procurar meu nome nesse Threads, é o lugar que eu costumo colocar coisa, texto, então é mais fácil de colocar por lá e vocês evitam também ficar me vendo bêbado nos lugares. Então no Threads é mais tranquilo. Tocando trompete nos blocos de carnaval pelo Rio. Isso, aí lá no Threads é mais sério, vocês não vão ficar se desvirtuando tanto. Então tá bom, Brancoli. Obrigado, irmão. Bom domingo aí pra você. E tamo junto. Tamo junto, precisando só falar. Sabe que te acompanho já há tanto tempo e curto muito teu trampo. Estão precisando. São poucas pessoas que eu falarei de ressaca no domingo, você é uma delas. Então você precisando só falar, beleza? Muito bom. Obrigado pela moral sempre. É nóis. Valeu, galera. Até a próxima.